Olá, galera! Espero que vocês estejam bem. Na aula de ciência de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de rochas. E para nós entendermos quais são os tipos de rochas, é importante que a gente saiba onde elas são encontradas, né? A maioria das rochas são encontradas na crosta terrestre. E elas são classificadas de acordo com sua formação. São elas, então, as rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas magmáticas, os nomes que eu vou dizer, porque eu vou falar, os nomes das rochas podem parecer um pouco estranhos para vocês, mas se nós entendermos como cada rocha se forma, a gente entende também por que os nomes que elas recebem, ok? Então vamos entender primeiramente por que a rocha magmática recebe esse nome. Então, rocha magmática é aquela rocha que ela é formada a partir da solidificação do magma. Então, rocha magmática veio do magma. Então, a partir da imagem aqui, nós vemos que as rochas magmáticas elas vão se formar a partir quando o magma, que é expelido, por exemplo, por vulcões, na forma de lava, quando essa lava encontra o meio externo da crosta terrestre, onde a temperatura é menor do que no interior do manto, né? Então, quando ela encontra uma temperatura menor aqui da crosta terrestre, ela solidifica. Então, o magma se solidifica ao encontrar uma temperatura menor aqui na crosta terrestre. Sendo assim, ela vai formar as rochas magmáticas. São exemplos de rochas magmáticas o basalto e o granito, ok? Agora vamos falar das rochas sedimentares. Sedimentares, por que elas recebem esse nome? Porque elas se originam a partir do acúmulo de sedimentos, que são partículas provenientes de rochas. Vamos entender, ou melhor, antes de nós entendermos como que essas rochas são formadas, aqui nós temos um exemplo. O calcário é um tipo de rocha sedimentar. Então, agora vamos ver a formação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas quando acontece a erosão de rochas como rochas magmáticas, que é que nós já falamos, e rochas metamórficas, que é a que nós vamos falar a seguir. Então, quando essas rochas sofrem erosão, que é a fragmentação por ação da chuva, do vento ou variação da temperatura, esses fragmentos, também chamados de sedimentos, esses sedimentos, eles são transportados, né? São transportados para um local mais baixo. E aí, com esse transporte, esses sedimentos, eles vão se compactando e, ao longo do tempo, essa compactação por conta da grande pressão que esses sedimentos estão sofrendo, elas se solidificam ou se cimentam, formando as rochas. Então, retomando. Primeiramente, elas sofrem erosão, chuva, vento, ação da temperatura, fragmenta essa rocha, formam sedimentos, esses sedimentos são transportados, ao longo do tempo eles vão sendo depositados e essa deposição vai causar a compactação desses sedimentos e, por fim, a cimentação, que é a solidificação e a formação da rocha. Nas rochas sedimentares, a partir da sua formação, ele vai favorecer a formação de fósseis. Então, como vocês veem aqui, como que um fóssil é formado, né? Um fóssil é formado quando um animal morre e quando ele morre, ele vai sofrer a ação da decomposição. Enquanto ele está sendo decomposto, ele pode ser soterrado. Esse soterramento lento e gradual vai fazer com que, ao longo da história, do tempo, aqui tem 1, 2, ele está sendo soterrado, tá vendo que agora ele está aqui na camada de baixo? Então, ao longo do tempo, esse soterramento, esses sedimentos, eles vão se acumulando e vão tomando lugar das partes moles do animal. E aí ele vai formar como se fosse um molde do animal, que vai ser o fóssil, ok? E também favorece a formação do petróleo, tá? Então, o petróleo, como ele é formado? Ele é formado também por animais que morreram há milhares de anos atrás, ou micro-organismos, que também sofrem a ação da compactação. Essa compactação
desses animais, desses micro-organismos, vai ocorrer reações químicas aqui dentro dessas rochas e que vai dar origem ao petróleo, tá? Então, tomando, o petróleo se forma a partir de micro-organismos ou animais que morreram há milhares de anos atrás, que foram compactados, que foram sendo depositados partículas de outras rochas sobre eles e, ao fim, formou-se o petróleo. E aí, por fim, nós chegamos às rochas metamórficas. Metamórficas, por que recebe esse nome? As rochas metamórficas, elas sofrem metamorfose. O que é metamorfose? Metamorfose é transformação, mudança, não é? Então, lembra do sapo? O sapo não sofre uma metamorfose? Ao longo de sua vida, ele não nasce um girino, que tem uma caudinha, mas ao longo de sua vida, o sapo vai perdendo a caudinha e, ao final, quando ele se torna adulto, ele não tem mais cauda. Então, ele está sofrendo uma metamorfose. A rocha metamórfica se forma a partir de uma metamorfose, que são as rochas magmáticas ou sedimentares, que vão sofrer a ação do atrito, da temperatura, da pressão, e vão mudar a sua composição e a sua estrutura. Então, vamos entender aqui, ó. Nessa imagem a gente está vendo. E as rochas, tanto magmáticas como sedimentares, elas podem sofrer a ação da temperatura e da pressão no interior do nosso planeta, e aí ela vai ter uma deformação do seu material e a substituição desses minerais que estão presentes nas rochas, tá? Formando as rochas metamórficas, tá? Então, recapitulando, rochas metamórficas se formam a partir da metamorfose de rochas magmáticas ou sedimentares, que sofrem a ação da temperatura, da pressão, do atrito, e assim se modificam. E aí, com isso, vamos entender agora o ciclo das rochas. Como que as rochas se formam e como uma pode se transformar em outra, tá? Então, o que é um ciclo? O que é o ciclo das rochas? É o conjunto de fenômenos naturais que levam uma rocha a se transformar em outra, tá? Então, vamos acompanhar aqui essa figura. Nessa figura, ó, vamos começar aqui pela rocha magmática vulcânica. Aqui, ó, você percebe que a rocha magmática, como nós vimos, se formou a partir do magma que foi expelido e solidificou, formando a rocha magmática. Essa rocha magmática, ela pode sofrer a ação do vento, da chuva, e pode se fragmentar, se sedimentar. Esse sedimento aqui se transforma na rocha sedimentar. Então, aqui você viu que a rocha magmática, a partir da ação da chuva e do vento, se sedimentou e formou a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela pode sofrer uma metamorfose, uma transformação. E essa metamorfose, por ação da temperatura, da pressão no interior do nosso planeta, ela pode se transformar numa rocha metamórfica. E, por fim, essa rocha metamórfica, ela pode também voltar novamente a ser magma, porque ela pode ser engolida pelo nosso planeta e pode voltar a ser magma novamente. E esse magma, uma vez magma, esse magma pode ser expelido e dar origem à rocha magmática novamente. Ok? Então, nós percebemos que é um ciclo. Uma rocha se transforma na outra. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Tá? Por hoje é só. Era isso que eu tinha falado para vocês sobre as rochas, os tipos de rochas. Tá? Espero que vocês tenham entendido, estudem, realizem, façam as atividades e tchauzinho. Fiquem bem. Beijos.